E para ampliar e continuar a nossa discussão sobre esse conflito, a gente conversa agora com o doutor em Direito Internacional e Relações Internacionais, Eduardo Saldanha. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por nos ajudar nessa cobertura com o seu conhecimento. E eu gostaria que o senhor também trouxesse para a gente um pouco daquilo que discutimos de outras nações do mundo que nesse momento começam a sinalizar o seu lado. Por exemplo, os Estados Unidos, né? Um aliado já declarado de Israel. O senhor vê esse país entrando de uma forma mais intensa ou protagonizando algo maior nessa guerra que a gente acompanha entre o grupo extremista Hamas e Israel? Bem-vindo. Boa tarde a todos. Bom, quanto aos Estados Unidos da América, eu fico muito feliz em ver os democratas finalmente, apoiando Israel de uma maneira mais contundente, porque sempre foi o silêncio democrata sempre foi vergonhoso com relação à questão dos grupos terroristas, principalmente aqueles sediados na Palestina. Então, isso só mostra a grande habilidade política em relações internacionais dos Estados Unidos e, obviamente, é aquilo que vem acontecendo agora, né? O oportunismo de países querendo um certo protagonismo na tentativa de uma conciliação, de uma busca pela paz. Mas não podemos esquecer que muitos desses países se calaram em momentos, em circunstâncias muito graves do conflito Israel-Palestina. Mas neste momento me parece muito bem-vinda este apoio, e a extensão do apoio dos Estados Unidos deve ser bastante grande, não poderia ser diferente. O mais difícil eles já fizeram, que foi declarar apoio. O mais difícil foi ver os democratas se dobrarem à causa de Israel. Agora é só uma questão de mensurar como eles vão fazer isso. Professor, há informações também do lado oposto, do lado do Hamas, do envolvimento do Irã na construção desse plano de ataque que começou no último sábado e também agora a possibilidade de haver um outro ataque por parte do Hezbollah, que é este outro grupo que atua no Líbano também contra Israel. Como é que o senhor enxerga uma união dessas nações contra Israel, independentemente de falarmos de grupos diferentes? Vamos lá, né? Quando a gente fala em Hezbollah, nós estamos falando aí sempre de uma divisão muito grande dentro até mesmo dos partidários da causa palestina, né? Entre sunitas e xiitas. Não era óbvia o apoio do Hezbollah, mas era esperado, assim como o do Irã. Nesse momento, nós temos que atentar um pouquinho mais a outros países, como, por exemplo, a Arábia Saudita e o Catar, o papel que eles terão neste momento. Porque as manifestações contra os Estados Unidos e contra o Estado de Israel, do próprio Hezbollah e do Irã, já eram mais do que esperadas. Independente das rixas sunitas-xiitas, eles têm uma causa comum, eles têm um inimigo em comum. Portanto, isso já era esperado. O que mais devemos atentar agora é o papel de países como a Arábia Saudita e Catar na busca por uma solução, não uma solução pacífica, porque no momento a gente não vê muito esta solução, mas uma tentativa de mediação deste conflito. Luiz Felipe Dávila, o nosso comentarista, gostaria de participar da entrevista. Vai lá, Dávila. Professor Eduardo, obrigado pela sua entrevista aqui. Duas questões importantes. O mundo vai acordar para o problema do Irã se tornando uma potência nuclear depois de apoiar esses movimentos terroristas? E a segunda pergunta é, o tratado finalmente de Israel com a Arábia Saudita que caminhava tão bem, agora vai entrar em pausa? Ou pode ser que isso até ajude a sedimentar uma relação melhor entre Estados por causa dessas organizações terroristas? Dávila, boa tarde. É um prazer falar com você. Primeiramente, a questão do Irã já não era sem tempo do mundo acordar para os riscos do Irã, uma potência nuclear. O Irã já deu mostras, né, da sua
a sua oposição ao Estado de Israel e ao Ocidente em si. E neste momento, que é um momento sem precedente na nossa história recente, principalmente no século XXI, o Irã se posiciona de maneira muito agressiva, o que deve gerar, sim, no mundo, uma grande preocupação. E como você disse, está na hora de o mundo acordar para o grande papel do Irã. Não temos somente a Coreia do Norte como potência nuclear que ameaça o Ocidente. O Irã também. Quanto à segunda questão, é importante a gente saber que estes acordos entre a Arábia Saudita e o Estado de Israel, eles estavam pausados, mas muito devido a uma certa discordância dentro do próprio parlamento israelense. Nesse momento em que a gente enxerga Benjamin Netanyahu fazendo um discurso direto aos liquidistas, buscando apoio do parlamento para unir novamente a nação, vê-se que o parlamento também buscará consenso para o acordo com a Arábia Saudita. E neste acordo, podendo também fazer diversas concessões que não seriam feitas anteriormente. Não podemos esquecer que estamos num momento de crise. O momento de crise é o momento de fazer concessões. O parlamento israelense tem que perceber isso. E já está percebendo, mesmo porque está fazendo concessões dentro do seu próprio conflito político interno. Isso a gente pode ver pelo próprio discurso do Benjamin Netanyahu aos liquidistas dentro do parlamento, buscando essa unificação, o que certamente vai facilitar em um acordo com a Arábia Saudita. Esperamos que ele ocorra o mais breve possível. Professor, nós acompanhamos uma primeira união aí do Conselho de Segurança da ONU numa tentativa de emitir algum tipo de parecer, algum tipo de informação. Nada foi feito. O senhor esperava alguma coisa desse grupo nesse momento? E há algo que o Conselho de Segurança ou a própria Organização das Nações Unidas possam fazer diante desse conflito? Não me surpreende a falta de eficácia do Conselho de Segurança da ONU, né? Eu acho que o Brasil, obviamente, com a tentativa que tem de se aproveitar deste momento, né? Bastante, não me causa nenhuma estranheza o Brasil tentar fazer isso. O que me causa estranheza é um Celso Amorim com uma declaração absolutamente infeliz, quando ele representa um Estado que hoje está na presidência do Conselho de Segurança da ONU. Muito me chama a atenção uma justificativa em opressões, aquelas opressões passadas, que ele diz, não justifica, mas explica. São estas atitudes políticas, atitudes de um Conselho de Segurança que trava no poder de veto, que trava num déficit democrático dentro do próprio Conselho de Segurança. Um Conselho de Segurança, uma organização das Nações Unidas que tem se mostrado muito eficiente em áreas na tutela internacional dos direitos humanos, na proteção do meio ambiente e de grandes políticas de concertação, que são quase que unanimidade. Mas no momento do real conflito, da real discordância, é aí que a Organização das Nações Unidas mostra suas falhas, mostra suas dificuldades. Portanto, não me causa nenhum tipo de impressão o fato de não haver qualquer declaração do Conselho de Segurança, de haver um travamento da sua manifestação. Isso se dá devido a um déficit democrático dentro do próprio Conselho de Segurança. E é uma ineficiência deste órgão que já passou da hora de ser reestruturado. Professor, Alan Gani gostaria de participar da conversa. Agora às 5h49, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco esperamos vocês. Nas outras plataformas, continuamos com a nossa entrevista, com a nossa cobertura especial. Espaço aberto, Gani. Professor, boa tarde. Não é novidade para ninguém que o Hamas sempre quis destruir Israel. Ele não quer a existência do Estado de Israel. No entanto, o ataque nessa ousadia acontece num momento em que o Ocidente me parece mais fraco, principalmente os Estados Unidos. O senhor acredita com essa avaliação, quer dizer, o Hamas
aproveita um Ocidente mais fraco, os Estados Unidos mais fraco, para realizar esses ataques nessa magnitude? Gani, boa tarde. Essa é uma característica dos canalhas. Os canalhas, os assassinos, eles se aproveitam das fragilidades. Obviamente, nós temos aí os Estados Unidos muito preocupados com a sua política doméstica, sem uma participação efetiva nas relações internacionais. Veja as retiradas das tropas do Oriente Médio. Nós também temos um grande conflito político interno dentro do próprio Estado de Israel, o que não justifica as falhas de segurança interna, o grande vexame dos grupos de vigilância interna e da defesa israelense, mas por óbvio que estes canalhas, estes assassinos do Hamas, e aí me permita, não podemos ficar passando pano. Eu vejo muita gente temos que diferenciar o braço armado do braço político do Hamas. Não, o Hamas é uma organização terrorista. O Hamas é uma organização que deve ser eliminada, extinta. E como bons canalhas, assassinos que são, se aproveitam dessas fraquezas. A sua pergunta é extremamente pertinente. Algo que ninguém, até esse momento, abordou da forma que deveria. Onde o Ocidente se descuida dos conflitos internacionais, o Ocidente, preocupado com outras agendas, acaba abrindo espaços para que estes grupos terroristas voltem a crescer. Professor, Fábio Piperno tem uma pergunta ao senhor. Professor, talvez jamais o mundo tenha, aliás, esse conflito tenha ficado tão próximo de uma solução como em 1993, após os acordos de Oslo, assinados aí por Yitzhak Rabin, de um lado, Arafat do outro. Em seguida, Rabin é cruelmente assassinado em Israel e, algum tempo depois, o Hamas começa a ganhar protagonismo. O senhor não acha que os dois lados, naquele momento, por essas ações radicais, desperdiçaram uma chance de dar uma solução para esse conflito? E se existe alguma solução que não seja a criação dos dois estados? Olá, Piperno, boa tarde. Você está correto, né? Eu acho que é necessário uma correção histórica, né? É necessário, sim, uma correção histórica. A gente nunca pode esquecer, o Hamas é um grupo terrorista, mas o Hamas não é a Palestina, não são os palestinos. Não podemos perder de norte, de horizonte, que nós temos milhares de palestinos que trabalham diariamente em Israel. Não podemos esquecer que temos árabes israelenses. Não podemos tirar do norte que há uma convivência pacífica entre alguns grupos árabes e alguns grupos israelenses. O grande problema, sim, está em organizações terroristas que ganham um ambiente seguro dentro da Palestina para atuar com as suas estratégias terroristas. Obviamente, naquele momento histórico dos acordos de Oslo, que talvez tenha sido o maior avanço da história para uma tentativa de solução para a causa palestina, perdeu-se um momento muito importante por circunstâncias históricas. Circunstâncias históricas que conseguiram retornar ao caos no momento em que se conseguia um grande progresso, fazendo com que o Hamas, organizações como o Hamas, como o Hezbollah, ganhassem mais protagonismo. Nesse sentido, e aí é uma opinião daqueles que estão muito longe, nesse sentido, talvez a solução seja realmente corrigir falhas históricas onde os árabes têm um território,
E os israelenses respeitem isso. Mas, Piperno, é importante, a gente não pode deixar de mencionar isso. Hoje nós vivemos uma situação absolutamente assimétrica. Nós temos um grupo terrorista, que é aquele grupo terrorista que não respeita as regras do jogo. E nós temos um Estado de Israel que está vinculado a convenções como a Convenção de Genebra e os protocolos adicionais. Eu sei que você gosta muito de futebol, então eu acho que o exemplo do futebol pode ser dado. É a mesma coisa que dois times que estejam jogando futebol em uma partida, um time tem que respeitar as regras. Fez falta dentro da área, é pênalti. O outro time não precisa respeitar as regras, porque a ele não está vinculado. A estas regras, este time não está vinculado. É assim que funciona. Os terroristas não estão vinculados às regras, nem morais e nem legais. O Estado de Israel, sim. Professor, a gente tem mais 3 minutinhos aí para concluir. Eu vou passar rapidamente, então, porque o Segré pediu para fazer uma pergunta. Eu só peço um pouco mais de objetividade para a gente poder passar a cobertura logo em seguida, que continua para os pingos nos is. Vai lá, Segré, rapidinho. Muito boa tarde, doutor Eduardo. A pergunta é curioso que o Gustavo Petro na Colômbia, Daniel Ortega na Nicarágua, Nicolás Maduro na Venezuela e Evo Morales na Bolívia tenham dado respaldo para o Hamas. A que atribui essa colocação por parte deles? Segré, para ser muito objetivo, não esperava nada menos do que ditadores, assassinos, opressores e autoritários. Não esperava nada menos deles. Professor Eduardo Saldanha, muito obrigado por conversar conosco. Espero que a gente possa também trazer mais informações e falar novamente com o senhor ao longo da nossa cobertura. Até mais. Boa tarde.